Quando alguém fala que parte da instalação tem energia e está funcionando normal e parte não está, eu atribuo isso a um rompimento em uma das fases, tá? Quando a gente fala ausência de fases, seja fase alimentada ou fase não alimentada direta, quer dizer que em algum ponto da instalação houve um rompimento. Então, eu começo, tá, normalmente do padrão elétrico para dentro da instalação. Por quê? Eu já tenho vídeo nos nossos canais no qual eu mostro que disjuntor pode dar esse tipo de problema. Disjuntor bipolar, às vezes está lá no quadro, está acionado. Aí você mede com um multímetro, tá? Na escala de tensão 750 volts. Você vai lá e mede e percebe que não tem 220. Tem 220 chegando, mas não tem 220 saindo para a instalação. Então, o disjuntor é um grande causador desses problemas na instalação elétrica. Eu estou falando de disjuntor muito barato, tá bom? E também de padrões elétricos que não sofrem manutenções, né, no decorrer da vida útil dele. Tem gente que fez um padrão elétrico e deixa lá, caindo água dentro, pessoas colando etiquetas, pessoas que bateu com carro, pessoas que bateu com martelo, está furado, está oxidando, está enferrujando. Então, quando você não tem assim, uma manutenção naquele patrimônio que você pagou uma fortuna, porque um padrão elétrico muito bem feito, de acordo com a norma, ele não é barato, o que pode acontecer isso, tá? Aí aquecimento também, mau dimensionamento das cargas, tá? Às vezes você tem um disjuntor no quadro geral lá para 40 e o consumo da sua carga está chegando a 60, 70, 80. Então tem que tomar muito cuidado com isso na sua instalação elétrica. Então eu chego na instalação elétrica, o que eu faço lá? Eu parto de fora para dentro, tá? Eu vou lá no quadro geral, se for fácil, se tiver com acesso, é claro, se o acesso não for fácil, já teve instalação que a pessoa tinha colocado um cadeado porque as crianças desligavam o disjuntor e colocou cadeado, inclusive onde deveria ter um lacre que a concessionária de energia põe, não foi possível abrir. Aí eu fui lá no quadro geral dela, dentro da casa, verificar se lá chegava a 220. Mas muitas vezes já aconteceu de eu ter que romper aquele cadeado ou romper aquele lacre, tá? Para fazer uma avaliação, uma vez que as cargas não chegam lá dentro da instalação elétrica. Um dos testes mais simples que tem no multímetro, seja ele digital ou analógico, eu chamo de teste de continuidade ou bip. Tá? Teste do bip é aquele que faz o barulhinho. Tem teste que não faz o barulhinho, mas você percebe uma variação nos números aqui, quando você encosta ponta com ponta. Tá? Tem outros que tem bip. Tem o de ponteiro que quando você faz o teste, coloca as duas pontas, ele flexiona para o lado em que vai determinar que há cargas ou que há uma continuidade naquele fio, naquele cabo. Então eu chego na instalação, uma instalação que já tinha ido duas pessoas verificar. Quando o cliente falou que duas pessoas não tinham conseguido resolver, eu fico preocupado, tá? Mas aí eu começo sempre de dentro para fora e ao medir os dois ramais, tá? Que saía do disjuntor para o relógio, de ramaizinho pequeno, que eu também chamo de rabicho às vezes, eu fiz exatamente esse teste aqui, ó. Já está marcado lá em continuidade, o multímetro, olha aqui, ó. Continuidade. Eu faço esse teste, ó. É o teste do bip. Primeiro eu faço no equipamento. Olha lá, para ver se não tem problema no equipamento. Uma vez que não tem problema no equipamento, eu faço nos fios. Isso aqui que eu fiz, ó. Continuidade. Ó, você viu que ameaçou funcionar, mas não funcionou. Ó, continuidade direta. Olha aqui, ó, 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 ó. Indicando que esse fio, ó, estava quebrado aqui assim, igual vocês estão vendo. Aqui dá continuidade direta
esse terminal estava posicionado aqui, tá? Vira e mexe tinha, vira e mexe não tinha funcionamento na instalação do cliente. É claro que isso aqui é demonstrativo, eu não pego o material da casa do cliente para trazer para cá e fazer esses testes, salvo quando ele permite. Eu descobri na ponta desse rabicho que vinha do relógio para o disjuntor, que ele estava rompido aqui devido a curto-circuito e a qualidade do fio que não era muito boa. Tá? Com o tempo ele foi rompendo. Eu aproveitei a situação lá na instalação e refiz essas duas pontas, tá bom? Eu corto fora, porque se uma quebrou, a possibilidade da outra quebrar pode ser grande no futuro. Então eu refaço as duas pontas, refiz as duas pontas, religuei, porque se você chega na instalação e vê aqui assim bonitinho, tá? Você nem mexe aqui, mas eu tenho por hábito sempre verificar primeiro se está chegando da concessionária no padrão e aí começar a andar de dentro do padrão para dentro da instalação elétrica, e a possibilidade de você encontrar isso é muito fácil. É claro que o teste de continuidade eu usei para verificar se há continuidade entre os fios, tá? Lá na instalação, antes de fazer esse teste, eu medi a tensão aqui em 750 volts. Eu percebi que em um não tinha. Fiz teste no disjuntor na entrada e na saída. Então, se tem na entrada e tem na saída, o problema, possivelmente, no meu ponto de vista, naquele instante, seria um desses dois rabichos. E foi exatamente o que estava acontecendo aqui. Ó. Essa ponta estava quebrada. Tá? Isso aí é fruto de curto-circuito, alta temperatura e materiais elétricos ruins. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Esse era o principal objetivo do vídeo, um teste mais simples, no meu ponto de vista, que se pode fazer com o multímetro, se chama continuidade. E em apenas 25 minutos, tá? Eu consegui identificar, passando pelo disjuntor, na entrada do disjuntor, ou na saída do disjuntor para a instalação elétrica, tá? Que tinha um rompimento aqui, uma quebra nesse cabo, tá bom? Então como o cabo era aparentemente novo, porém tinha quebrado, eu fiz a troca, decapei e refiz essas emendas e está em funcionamento. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.